E eu gostaria que você respondesse de novo, para ficar bem mais claro, já que a gente colocou o título aqui como sendo magia, bioenergia e presenças espirituais, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. O que é, de novo, a respeito do que é magia, e se você poderia também compartilhar com a gente, assim, nos trazer um exemplo vivencial dessa interação com esses reservatórios de energia que você comentou. Tá. Então, o que eu uso como referencial para separar magia de práticas de energia e outras práticas espirituais, eu coloco que é quando eu tenho um tipo de mediação e que a melhor, assim, a definição mais sucinta é quando você tem mediação envolvida no processo que mude a característica ou mude ou que rompa a localidade ou mude a característica da energia a ponto dela não ser identificável como do autor. Se eu canalizo, por exemplo, eu aprendi uma oração ou uma frase ou um mantra, ou um mudra, alguma coisa que evoque uma cultura passada, tá? Então, há muitos mantras, mudras que fazem evocações de energias de culturas antigas que repetiram rituais que envolviam esses símbolos, ou sonoros, ou gráficos, ou gestuais, né? No caso, gráficos são tátuas, gestuais são mudras, sonoros são mantras. Alguém vai e evoca um desses, algo que foi feito por séculos, milênios, se envolve com essa energia e usa a própria energia misturado com essa modificação para fazer uma ação de interação com alguém, com um objeto, com um paciente. Essa pessoa está usando bioenergia, ela está se inspirando no processo magístico, mas isso é bioenergia. Se ela está canalizando diretamente, ela está tentando trazer aquela energia, fazer essa energia passar para a pessoa que ela está atendendo, para quem ela está, em quem ela está aplicando energia, ou está tentando afetar, ou no objeto que ela está tentando afetar, isso se torna uma canalização magística. É um tipo de magia. Canalização magística é uma magia em que a pessoa é o condutor. Mas isso é um tipo. Então, magia é esse elemento em que há uma mediação, ou de uma fonte externa, ou uma criação de mediação para a sua fonte interna, para você. Que é quando você cria uma forma pensamento, ou você pega um objeto qualquer e imbui esse objeto com a sua energia e cria um padrão pela vontade dessa energia permanecer aqui o máximo possível, interferindo no meio onde esse objeto estiver. Quando você faz isso, você está fazendo uma magia com a sua bioenergia. Ainda é magia. E a magia, como eu falo nos cursos, tem as magias de contrato, mas aí obviamente é magia. Quando você fala com um espírito e faz uma oferenda e pede para que esse espírito realize alguma coisa por você. Aí é magia de contrato. Tá? Provavelmente você já deve ter ouvido e recebido essa pergunta diversas vezes, porque ela é corriqueira, aqui no chat ainda não aparece, semanalmente aparece. Magia de amarração funciona? Depende da competência de quem transmite, quem gere, quem faz, quem media, e da abertura de quem recebe. Não tem uma fórmula pronta. Eu não sei, eu vejo isso muito escrito em post. Eu não sei se aquelas pessoas que fizeram o anúncio no post têm a competência para fazer acontecer. Eu não sei se o alvo das pessoas que procuram, que entram em contato pelos anúncios de post, vão ter abertura para receber. Então eu não sei dizer quanto funciona ou quanto não. Eu sei que se for feito adequadamente e houver receptividade, se a pessoa der as brechas, vai funcionar. E não é qualquer tipo de brecha. Esse tipo tem que ter uma brecha específica para aquele tipo de magia, tá? Então, se a pessoa está bem resolvida em outra relação, não vai quebrar para ter uma amarração. Se a pessoa está insatisfeita ao ponto da rejeição, a amarração só vai criar desconforto para todo mundo, não vai segurar a relação. Agora, se houver abertura, se houver flexibilidade, eu tenho a impressão que pode funcionar por algum tempo. A questão é, a pessoa que está fazendo isso está buscando controle,
está buscando segurança, está buscando poder sobre o outro, não está buscando felicidade. Quem está buscando felicidade não faz magia para envolvida em relações pessoais, né? Eu acho e uso magia com relação a melhorar a saúde, melhorar a lucidez. Uhum. Eu estou bem no momento, eu estou no estado de lucidez, eu tive uma experiência transcendental, eu tento armazenar esse padrão na minha memória e, às vezes, eu tento criar uma forma de pensamento para guardar esse padrão e usar a posteriori. E às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes eu tenho foco bastante para isso acontecer. E às vezes eu estou tão envolto no momento que eu não consigo dar solidez para a minha intenção de guardar essa memória numa forma. E a memória fica só no plano espiritual e na minha mente. E às vezes eu consigo até conectar de novo. Mas aí é simplesmente uma rememoração. Quando eu não consigo criar o terceiro objeto, o terceiro que é o objeto que serve de engrama de memória, aí isso fica deixa de ser magia. Quando eu uso esse objeto, é uma magia para manter meu equilíbrio quando eu estiver precisando. Então é assim, como analgésico. Você não quer depender de um remédio que tira dor. Você quer não ficar doente para não ter dor. Mas quando você está perdendo a lucidez porque a dor está atrapalhando, você vai tomar analgésico, né? Você está perdendo o foco, está te atrapalhando funcionar. Mas o analgésico não é para uso constante. Então essas magias, para mim, elas têm o risco seducional de funcionarem. Por funcionarem, às vezes a gente pode ficar viciado, né? Seduz continuar usando sempre isso. E eu sou contra muletas para quem não precisa de muletas, né? Muleta para quando você precisa. Melhorou, larga a muleta. Nessa perspectiva, como não sofrer assim, ataques energéticos, ataques magísticos nesse plano, nessa dimensão, nessas conexões que nós estamos vivendo com tanta diversidade bioenergética? Eu costumo dizer que a solução mais rápida para você não sofrer ataques é a mais impossível. É não ter relações que gerem a intenção de ataque contra você. E eu acho que eu não sei, né? Nem as pessoas mais carismáticas e, né, e mais, vamos dizer assim, de gosto geral conseguem agradar todos. Então, eventualmente, vai ter um ataque energético, uma magia, alguma coisa, mesmo contra essas pessoas. Então, o mais óbvio é o impossível, que é você não ter pessoas que queiram fazer isso contra você, pessoas que não te vejam como competição, como obstáculo, como inimigo. E isso é tudo bem. Então não dá para fazer assim. O próximo melhor passo é você conseguir atingir uma sensibilidade aumentada sem reatividade emocional. E isso é uma parte de sabedoria, uma parte de maturidade, uma parte de treinamento. Quando você se sente agredido, ofendido, às vezes a primeira resposta é uma reação intempestiva. E isso é a melhor abertura possível para dar reciprocidade para processos magísticos. Se você, às vezes, alguém está tentando fazer uma magia para te prejudicar, para mudar seu rumo, para ajustar seu comportamento para algo que seja mais aceitável para as expectativas de outros, né? Deles próprios. E se você não facilita, não dá muitas brechas, às vezes ocorre o investimento em criar brechas. E é justamente criar desequilíbrio emocional na gente. Então, é observar a si e observar ao meio o que está vindo. Estou sentindo impaciência. Se isso é meu, qual é a origem? Será que isso está vindo de fora? Estou sentindo irritação. De onde vem a irritação? Quando começou? Qual foi o gatilho? O que deflagrou isso? É minha fisiologia ou é a minha aura? Isso está vindo do campo espiritual? E aí, se você...
Você precisa aprender, a partir da autoobservação, como você reage às coisas, para tentar identificar a fonte das alterações de humor, as alterações de estado de espírito e estado mental. Estado de espírito é o conjunto de emoções, né? Qual que é a sua propensão à reação emocional. E estado mental é como você está usando a razão para direcionar o seu movimento de vida. Eu costumo lembrar aos meus alunos que a palavra emoção, ela já diz nela o que ela é. Moção é movimento, né? Quando você vai criar um movimento jurídico, você tem uma moção, né? Um movimento legislativo se chama moção. O movimento da gente como espírito no corpo é emoção, é o que nos move no mundo. A razão é a nossa ferramenta de controle. Mas o nosso pensamento também não é claro, porque o pensamento passa pelas emoções para virar ação. Nós não temos dificuldade de separar apenas o aspecto racional, e quando fazemos isso, nós o fazemos de uma maneira destrutiva. Como assim destrutiva, Cabral? Nós destruímos o poder de ação e de movimento das emoções quando nós tentamos ser puramente racionais. E isso também é outro tipo de negação. É uma supressão hierárquica. Quando uma pessoa coloca um acima do outro. Deixar a emoção tomar totalmente o controle é um atropelo. Nós perdemos a possibilidade de dirigir para onde vai a energia do movimento. E a gente vai para todo lado e fica batendo nos cantos, que nem uma bolinha numa mesa de pinball, né? Ou de pebolim, de totó, né? Fica batendo para lá e para cá. Às vezes, como tem pessoas que não estão prestando atenção e estão só batendo. Mas quando você presta atenção e tenta tomar decisões que envolvam não apenas o aspecto racional, mas como que eu vou agir racionalmente sem que as emoções fiquem suprimidas, sem ter que engolir sapo, mas fazendo o sapo rolar, sair do meu caminho. Porque engolir sapo atravessa na garganta, sapo envenena, né? Não é bom. Mas você ignorar o sapo vai ficar no seu caminho toda hora, ele vai ficar te seguindo. Você tem que fazer o sapo sair do caminho. E não você ficar desviando do sapo. E esse aqui é o lance. Tentar achar o ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é que eu falo que como foi a pergunta inicial, né? É o resultado aí, a pergunta, qual que é o ponto de equilíbrio? Como é que se alcança o equilíbrio? É mais uma pergunta de 1 milhão de encarnações. E se a pessoa, semelhante aos contos de fadas, resolver beijar o sapo, ele se transforma num príncipe ou numa princesa? Eu acho mais fácil da boqueira. Eu acho mais fácil da boqueira. Brincadeiras aqui. Gostou desse corte? Se você gostou, então você pode apreciar também o episódio completo. O link está aqui na descrição. E se você quiser material extra, convido que você acesse o Clube Consciência. Link também aqui na descrição. Que as melhores energias cheguem até você.